Boa tarde, pessoal. Meu nome é Renato Veloso. Eu vou falar um pouco sobre nosso equipamento da Anritsu. Eu trabalho na Anritsu Brasil, um braço da multinacional japonesa Anritsu aqui no Brasil. Vou falar um pouco para vocês sobre o nosso equipamento que simula o 5G, tá? Esse nosso equipamento a gente chama de que ele faz testes funcionais, ou seja, não são testes de protocolo, mas testes mais funcionais, testes mais específicos de protocolo, não testes de RF, não são testes de medições de RF, e sim são testes de medições de protocolos, camada 3, coisa do tipo, tá bom? Então eu vou falar um pouco para vocês sobre ele. Nosso equipamento ele é dividido em dois equipamentos, tá? Em dois hardwares. Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem dos dois hardwares que nós temos para ficar mais fácil para vocês. Depois eu volto. Nós temos esse equipamento aqui, que é o MT8000A. Esse equipamento MT8000A ele simula a DynoDB, né, que é a célula 5G, e esse equipamento ao lado aqui é o 8475B, que simula a célula InnoDB, que é a célula 4G, tá? Então esse simula a rede 5G e esse ao lado aqui simula a rede 4G, a rede legada comparativa ao 5G, tá bom? Então, esse nosso equipamento 5G ele é dividido em módulos, então cada placa dessa é um módulo. Essas duas placas são as placas de RF, tá? E cada módulo tem a sua funcionalidade. As outras duas placas são separadas para baseband, que são as quem geram o sinal de baseband, mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito agora. Pelo que vocês entendam, é o nosso equipamento SSNR. O que é SSNR? SSNR é Smart Studio New Radio. New Radio é a representação de 5G. Aqui no Brasil nós já temos alguns equipamentos com alguns clientes, que é o 8475B. Então o MD8475B é um equipamento que simula a rede 4G para testes funcionais, como fazer ligação de volt, receber ligação de volt, mandar SMS via IMS, ou fazer tipo video call ou coisa do tipo. Então, esse tipo de funcionalidade do dispositivo, seja um smartphone ou seja outro dispositivo, nós normalmente fazemos no 4G com esse carinha aqui, o MD8475B. Por isso, a Anritsu decidiu fazer a continuar com os testes funcionais, simplesmente agregando ao 5G, ao 4G, um equipamento que simula a rede 5G. Então esse carinha aqui simula a rede 5G NSA, que é a não standalone, e também simula a SA, que é a standalone. Aqui você vai ter um pouco da visão de como você conecta o cabeamento do seu equipamento na parte de front panel, ou seja, na parte da frente deles dois. Tá? Então vamos dizer que você tem um dispositivo que seja um smartphone. Então a antena LTE, a primeira antena LTE que você tiver no dispositivo, você vai conectar nesse conector aqui, que é o conector main. A segunda antena LTE, seguindo o mesmo no seu dispositivo, você vai ligar no conector auxiliar se o seu dispositivo tiver uma antena, uma segunda antena. Se não, você se conecta só aqui do LTE, tá? A antena do 5G você vai conectar nesse conector aqui, que é a sua antena NR1, tá? TX-RX. Então o que acontece? Aqui são os dois equipamentos, você vai estar, a frente deles vai ser assim. Aqui você vai ligar um cabo Ethernet que vai sair desse conector aqui que está aqui em cima, que é o control, esse aqui é o módulo de controle, e aqui você vai ter um conector que você vai ligar um cabo Ethernet na frente do MT8000 e vai depois ligar na traseira do 8475B, que a gente vai ver depois quando a gente passar a parte da traseira, tá? Aqui também você vai conectar um cabo BNC aqui, que vai conectar aqui na frente, que é o cabo de sincronismo, que aqui é o sync output. Você vai conectar aqui e vai passar a conectar na traseira do M8475, que a gente vai ver também, tá? Aqui você vai fazer o controle, então você vai fazer um cabo de controle aqui até o hub, tá? Do hub você vai ter uma conexão até a parte traseira do 8475, aqui está descrevendo, e do hub você vai ter também um cabo diretamente ligado ao Control PC, né? O PC de controle. Você pode perceber que o equipamento ele não tem uma tela, ele não existe uma tela nele. Então toda do dispositivo, toda a parte da tela dele, para você ver o que você está fazendo, para você receber qualquer tipo de informação, você vai ver no monitor do seu computador. Seja um notebook, seja um desktop, enfim, você vai ver no monitor do computador. Por isso tem que haver essa conexão aqui, porque todas as características você vai ver no computador, você não vai ver nele, tá? Aqui você vai ter uma conexão, um servidor
externo. Você não necessariamente você precisa fazer isso, mas se você fazer algum teste de throughput, você precisa fazer isso. Ligar um cabo de fibra ótica aqui, 10 GB, um hub de 10 GB até um servidor externo, e esse hub de 10 GB liga ao Control PC também, tá bom? Vamos ver a parte do isso. Mais uma vez, esse aqui é o diagrama se você está com o submódulo. O submódulo são esses caras pretinhos aqui. Aqui você tem dois módulos. Um módulo, essa placa aqui. Outro módulo, essa placa aqui. Então, o submódulo é essa parte mais escura. Então, essa configuração é se você tem um submódulo 31, 32. Se você tiver o submódulo 20, você vai ter, mudou aqui, ó, mas você percebe que a parte daqui continua o mesmo, porque só mexemos no módulo de RF, tá bom? Então, um módulo de RF mudou o módulo e o seu conector passa a ser aqui o conector da sua antena do seu dispositivo. Mas como esse equipamento ele é um equipamento modular, todo o resto não interfere, porque cada módulo é independente do outro. Então, você, à medida que você trocou os módulos aqui, mas as conexões aqui se manteram a mesma, tá? Então, vamos basear-se nessa conexão aqui. Vamos ver a parte de trás. Como eu falei, existem alguns cabos que vão na frente e vão sair aqui atrás. Essa aqui é a traseira do MT8000, que é o que simula o 5G. Então, você vai ter aqui ó, um cabo BNC de output 10 MHz, que vai ser ligado aqui na traseira do 8475, tá bom? No input do 8475. Aqui você vai ter um sync, né? Você vai ter um cabo de sync aqui que vai ser conectado na traseira do 8475 e vai para frente do MT8000, que é o cabo azul que a gente viu lá. Depois a gente volta para ver, não sem problema. Aqui vai aquele cabo Ethernet que está conectado na frente. Aqui você vai conectar na conector Ethernet 1 do 8475. Isso aqui é a traseira do MD8475B e aqui é a traseira do MT8000. Aqui simula o 5G e aqui simula o 4G, tá bom? Aqui você vai ter uma interligação de um cabo Ethernet que vai estar na frente do MT8000 e aqui você volta a ver a frente para ficar mais fácil. Então, basicamente, esse é o cabeamento. Esses são os dois equipamentos que você precisa ter para fazer um teste de 5G. Nesse caso, NSA, tá? Porque você está usando o 8475B. Se você quisesse fazer um teste de SA, esse cara não é necessário. Você continua usando o Smart Studio New Radio, mas você vai usar só esse carinha aqui. O Smart Studio New Radio é essa interface que você está vendo aqui, que está aberta. Vou até fechar aqui. Essa interface toda é o chamado Smart Studio New Radio, tá? Aqui o que nós vamos mexer na simulação, né? No setup, na parte de simulação, então todas as tecnologias que a gente vai ver. Então, antes de iniciar o teste, você vem aqui parâmetros de simulação ou simulation parameters. Então, quando você clica aqui, você tem a capacidade de mexer no teste que você vai fazer. Então, eu digo aqui, eu defino aqui quais são os módulos que eu tenho nos meus conectores de RF. Você percebe que aqui temos ó, MT8000A. Então, no slot 1 do meu conector de RF eu tenho um RF submódulo ou eu tenho um RF converter. O que é isso? Se eu tenho um RF converter, eu estou trabalhando com millimeter wave, ou a chamada FR2. Se eu estou com RF submódulo, é que eu estou trabalhando com FR1, que é o nosso sub-6, né? E aqui eu tenho o slot 2 que eu posso utilizar ou não, por isso eu tenho a opção de botar none ou botar RF submódulo, mas deixei none porque deixei assim porque é só para vocês entenderem. Então beleza. Aqui a saída de RF, ou seja, o sinal vai sair pela antena main, mas ele pode sair dividido entre a main e a auxiliar. Você é que decide. Como eu mexi, ele pede para você aplicar. Tá bom. Aí aqui você configura as características do seu teste. Então, por exemplo, o meu teste, eu vou fazer um teste de MIMO de NR, mas eu posso fazer um MIMO, vou fazer um size NR 1 por 1, mas eu posso fazer um MIMO 2 por 2, eu posso fazer um 4 por 4, MIMO 4 por 4 de New Radio. Então, a minha saída New Radio, eu seleciono aqui para ver como é que vai ser a minha saída de RF, se eu vou sair MIMO 4x4, se eu vou sair MIMO 2x2, se eu vou sair SISO. LTE, eu posso botar SISO, posso botar MIMO 2x2 ou MIMO 2 ou 4x4. Se eu quiser Carrier Aggregation, defina aqui se eu vou botar Carrier Aggregation ou não. No 8475B, que é a parte do
do 4G do LTE, eu defino onde é que vai sair a saída do conector de RF. Enfim, você tem todas essas características aqui, tá bom? Então aqui você define quantas células NR você quer usar, quantas células de LTE você quer usar. Aqui você define quais são os seus equipamentos. Então, como eu falei, nós estamos trabalhando com um MT8000 mais um MD8475B, mas eu posso ter uma configuração onde eu tenho um MT8000 com dois 8475B, tá? Eu tenho essa opção. Aqui você vai ter outras características que você pode mexer, se você vai manter security, se você vai manter a WGN, você pode mexer aqui algumas mudanças do status, tá? Do status do LTE, tá bom? Você tem algumas características que você pode botar aqui na mudança do status. Você tem alguns triggers aqui. Aqui é usado muito para fazer teste de, por exemplo, a gente chama de abnormal cases. Então eu quero, de vez de eu aceitar a conexão, eu quero rejeitar a conexão. Então eu tenho várias possibilidades de rejeição da conexão da rede. Então aqui eu vou configurar qualquer tipo de rejeição que eu quiser. Para fazer os testes, simular os testes em situações específicas de adversas, né? Então aqui eu tenho os possíveis triggers. Então eu tenho aqui Message Log Monitor, que eu não criei nenhum, eu posso criar algum. Eu também posso editar aqui, aqui a parte do LTE, eu posso editar o que eu quero aqui, tá bom? E aqui também eu tenho as características de PDN. Então, como a gente sabe, no modo NSA, todas as características de sinalização e controle são do LTE, por isso você só mexe no LTE. No modo NSA, o 5G é meramente uma melhoria do throughput. Então eu posso entrar aqui, eu vou botar, olha, o meu endereço de IP do meu device, do meu dispositivo que eu estou testando é 192.168.1, mas eu posso mexer aqui, eu vou clicar duas vezes aqui na PN e eu posso mexer. Ó, o meu default gateway é 192.168.1.2, mas eu posso botar outro. Então eu venho aqui, ó, possíveis IP do meu user equipment, né? UI, né? Que seria o meu dispositivo, no caso, vamos supor um smartphone. Então eu quero que o smartphone receba esse IPv4 e esse IPv6, mas eu posso botar o que eu quiser aqui, posso mexer. As portadoras, eu quero que ele receba a primeira portadora com, eu posso botar o KCI aqui, no caso está 9, mas eu posso botar, baixar um pouco, botar para 8, enfim, eu fico à vontade, tá bom? Então, eu posso mexer aqui algumas características das outras portadoras e tenho essa capacidade. Aqui o gateway do PDN, então eu posso aceitar o pedido do gateway ou rejeitar. A APN que você vai aceitar é essa daqui, mas eu posso botar uma outra qualquer. A emergência APN também é essa daqui, mas eu posso botar também uma outra qualquer. E aqui eu posso mexer na parte de rejeição, tá bom? Aqui eu posso mexer em algumas características da rede. Mais uma vez, aqui é o endereço DNS, aqui é o endereço do PCSF, ou seja, Call Session Control Function, que é o Packet Call Session Control Function, que é a parte do IMS, tá? Então aqui eu tenho um endereçamento do Call Session Control Function. Aqui eu tenho as características, eu posso fazer teste de throughput de IP, né? Você vai usar o IPF1, desculpa, o IPF2 ou o IPF3. Então eu tenho essas características, eu quero que o tipo de IP seja IPv4 ou IPv6 ou IPv4v6. Eu também tenho essa capacidade. Então aqui eu vou conseguir mexer nos serviços que eu quero fazer, tá? Eu quero usar uma default bearer ou uma dedicated bearer, uma portadora dedicada. Aqui eu vou fazer teste dependendo do SIM card que eu esteja usando. Eu tenho como simular possíveis SIM cards, então eu tenho um SIM card próprio do meu de teste porque eu estou testando um SIM card. Então eu boto aqui o K, né? O K do SIM card que eu estou usando. E a partir do momento que eu boto o K do SIM card que eu estou usando, a rede vai permitir esse tipo de SIM card. Eu boto o IMSI aqui do SIM card. Então eu consigo mexer nessas características do SIM card, tá bom? Para fazer o que eu quiser, porque eu estou testando com um SIM card específico. Se não, eu mantenho aqui como default e como padrão e sigo, tá bom? Além dessas características da simulação, nós temos as características da BTS, no caso não BTS mas da DNodeB e da InnodeB. Essa daqui é da NR e essa daqui é da LTE.
Se a gente for pensar na DynoDB, eu posso configurar aqui um nome para a célula, no caso está default cell A, mas eu posso botar outro. Eu posso configurar aqui a potência de downlink da minha célula New Radio. Eu posso configurar o path loss, aumentar ou diminuir, MCC, MNC. Então tem uma série de características. Eu posso botar para barrar essa célula, barrar alguns sinais. Aqui eu posso botar uma emergência. Então assim, mais uma vez, aqui são características que eu posso colocar ou não, mas eu posso, se eu quiser, eu coloco aqui. Aqui não está no momento, mas a gente pode colocar. Então tem outras características, a frequência do sinal downlink, a banda do sinal downlink, no caso é a banda 77, duplex mode TDD, né? E aí você bota o canal da frequência que você está usando em downlink aqui é 650 mil MHz. Então e aqui o subcarrier spacing, você vai botar um subcarrier spacing, você pode configurar aqui 15, 30 ou 60, tá? Aqui é o bandwidth da sua frequência, enfim. Então você tem uma série de características que você pode mexer na célula, na DynoDB, tá? Essa aqui é o New Radio. Aí você quiser, não, mas eu quero mexer agora na célula LTE. Você vem aqui a mesma situação. Eu posso botar um nome, eu posso mexer na potência, dar o link, eu posso mexer no grupo do MMI, que é o grupo do MMI, a banda do LTE, o duplex mode, dependendo da banda você vai modificar automaticamente o duplex mode, você vai modificar aqui a banda o canal de downlink, mesmas características, então bandwidth, etc. Então você tem uma série de características da LTE, da célula LTE, assim como você tem uma série de características da célula New Radio. Então, basicamente, pessoal, esse é o nosso equipamento, tá? Nosso equipamento que a gente pode usar para fazer testes que a gente chama de funcionais. Falar mais um pouco aqui, deixa eu mostrar umas outras características que a gente tem aqui. A gente tem esse monitor, tá? Você tem aqui a opção durante o teste, você consegue monitorar as células que você ativou. Então você vai ter aqui a frequência que você está usando, a atenuação, o subcarrier space, você consegue ver algumas coisas sobre o sinal do subcarrier space. Então dBm por 15 kHz do PSS, Primary Synchronization Signal, Secondary Synchronization Signal. Enfim, você consegue sair vendo a potência de cada um deles, tá? É só você monitorar aqui. Você vai ter esse aqui é o downlink da sua célula. Aí aqui você tem a opção de downlink do seu da parte de RF. Então aqui só tem uma parte, mas enfim, você pode configurar, você pode maximizar aqui, dependendo do teste que você esteja fazendo. Então você está querendo verificar a potência de downlink, potência e outras características dos canais, você pode ver tudo aqui, tanto de downlink como de uplink. Você fica à vontade para mexer aqui. Aqui você tem a barra de rolagem que vai lhe mostrar mais características, tá? Que você pode ter aqui, só um segundo. Vamos lá, aqui, isso. Você tem aqui mais características, mais canais que você pode verificar, tá? Da mesma forma aqui, você tem os canais que você pode verificar nessa parte de monitor, tá? Vamos baixar aqui. Aqui, logo ao lado, esse aqui é esse monitor aqui que eu cliquei, tá? Eu clico aqui em monitor, ele vai aparecer. Eu tenho também a opção de medir, tá? Isso aqui é o throughput, ele vai medir o throughput MAC, aqui vai fazer um gráfico do throughput, tá bom? Isso aqui é especificamente só para medir throughput. E aqui é outra característica para você medir não só throughput, como qualquer outras coisas também dos seus canais. Então você tem os gráficos aqui. Deixa eu só juntar aqui. Deixa eu ver se eu consigo o mouse. Pronto, aqui. Então aqui você vai ter um gráfico e você tem todas as características do seu sinal também. Transmissão de MAC PDU, então aqui em Downlink Shared Channel, aqui você pode mudar para Uplink Shared Channel, você pode pegar a parte do RSRP, tá? Então você vê características de RSLP, do Radio Link Control você também vai ter informações. Então assim, você tem uma infinidade de opções que você pode mexer. Mais uma vez, a minha intenção aqui é mostrar a vocês dar um overview, né, das características, das possibilidades que nós temos. Então você percebe que aqui nós podemos medir as características do canal de downlink, as características do canal de downlink aqui também, mas outras características, o número de X que você recebe, o número de NEX. Então você tem aqui
Modulation Code Schemes, dependendo do Modulation Code Scheme que você esteja utilizando. Se você clicar aqui, quando você clicar aqui no gráfico, você vai permitir que o gráfico apareça aqui no gráfico esse tipo de medição que você está querendo. Então, por exemplo, eu quero que apareça no gráfico MacPDU. Eu venho aqui, clico, Code Word 0, ele vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Ó? Então você vou ter MacPDU. Então, quando eu começar a rodar o teste, ele vai ter um gráfico específico para MacPDU em amarelo. Eu quero pegar o TX-Rate megabits por segundo. Eu venho aqui, Code Word 0, ele vai aparecer também em amarelo, TX-Rate. Então, você tem diversas características que você pode ser selecionando e você pode ir monitorando em tempo real o seu gráfico numericamente, né? Então, vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que possamos ver. Aqui nós temos o Trace Log Viewer. Esse aqui você vai poder verificar todos os logs de camada 1 e camada 2. Quando o teste estiver rodando, você consegue ver aqui o canal que ele está sendo mandado, a mensagem. Aqui, quando você clicar na mensagem, ele vai abrir aqui um campo decodificando a mensagem para você. Nós temos também a capacidade de você verificar SMS, tá? Aqui nós temos o SMS Center, então você tem condições de mandar SMS via IMS ou via simplesmente SMS. Aqui nós temos alguns logs que você consegue olhar enquanto roda. Então você tem os logs, a sequência dos logs, o message log. Esse message log são logs de camada 3, então RRC, logs de RRC, RRC Connection Request, RRC Connection Setup, desse tipo. Você vai conseguir verificar tudo isso aqui. Você no Sequence Log, você vai ter os logs de camada 3 mais os logs do sistema, você tem os dois. Vocês têm um log de camada 3, mas também tem os logs do sistema. Então, por exemplo, Lig, o 8475, Lig, o IMS, coisa do tipo. Aqui você tem as informações de trigger que eu tinha mostrado em outro momento. E aqui, por último, para a gente terminar, você tem as características do seu servidor IMS. Porque da mesma forma que você simula uma rede 4G e 5G, você também simula externamente. Esse aqui você pode perceber que é um software além do Smart Studio. Você simula a sua parte de IMS. Então você tem aqui todas as características do seu Call Session Control Function, características do seu DNS. Então aqui IP do Call Session Control Function, a parte se ele é autenticado ou não, você tem a parte do IPsec, você tem a parte do IMS, do DNS do seu servidor IMS, e aí questão de conferência de Volt, XCAP, RTP, enfim. Então você tem todas essas características aqui. Você pode verificar também aqui o máquina de estado do seu dispositivo, se ele está conectado em SIP, se ele onde ele está em off, ele não está registrado em SIP. Quando ele se registra em SIP, ele vem para essa parte do SIP idle, e aí dependendo do estado onde ele estiver, ele vai sair modificando aqui. E aqui algumas facilidades: faça uma ligação, receba uma ligação, enfim. Então, pessoal, basicamente essas são as características do Smart Studio New Radio, tá? Quando você vai fazer um teste, vai rodar um teste, você vai verificar aqui didaticamente as características do Smart Studio New Radio. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço a todos.